Vamos direto ao ponto com uma pergunta que parece simples, mas que na verdade é bem profunda. Por que a gente acredita nas coisas? O que está por trás das nossas convicções mais fortes? Hoje a gente vai investigar o que realmente sustenta aquilo em que acreditamos. Olha só, o filósofo Blaise Pascal já tinha sacado uma coisa fundamental sobre a gente. Muitas vezes, o que nos parece atraente, o que a gente quer que seja verdade, acaba pesando mais do que as evidências. É uma tendência humana, e a gente precisa entender isso para poder avaliar o que realmente acreditamos. Então, a pergunta central é essa aí. É uma questão que nos convida a olhar para dentro e também para o mundo ao nosso redor. Quais são, afinal, as verdadeiras fontes das nossas certezas? Vamos descobrir? Para organizar essa investigação, dá para agrupar todas as razões pelas quais as pessoas acreditam em algo em 4 grandes categorias. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. E aqui estão elas. Primeiro, as razões sociológicas, a influência da família, dos amigos, da cultura. Depois, as psicológicas, aquilo que nos dá conforto, paz, um senso de propósito. Em terceiro, as religiosas, que se baseiam em livros sagrados e na autoridade de líderes. E por último, as filosóficas, que usam lógica, evidência e coerência. Vamos analisar cada uma dessas bases. Certo. Agora começa a parte divertida. Vamos pegar as 3 primeiras categorias e colocar à prova. Será que elas, sozinhas, são um bom motivo para acreditar em alguma coisa? Começando pela sociologia. É super comum a gente acreditar em algo só porque foi criado assim, né? Porque todo mundo ao nosso redor acredita. Mas, espera aí, o fato de uma crença ser antiga ou popular a torna verdadeira? A resposta é um sonoro não. De jeito nenhum. Nossos pais podem estar errados, culturas inteiras podem estar erradas. Pensa só a cultura da Alemanha nazista, que achava normal assassinar judeus. Nem preciso dizer que isso não tornava a ideia correta, né? Então o ponto é, popularidade não serve como teste para a verdade. Agora, vamos para a psicologia. Uma crença pode trazer um conforto imenso, um sentimento de propósito incrível. Mas será que esses sentimentos bons são um medidor confiável da realidade? E, de novo, a resposta é não. A verdade tem consequências no mundo real. Acreditar que o gelo fino de um lago é grosso pode até dar uma sensação de segurança, mas se a pessoa pisar nele, a realidade se impõe de forma bem trágica. A longo prazo, a verdade nos protege, enquanto o erro nos coloca em perigo. E a categoria religiosa? Acreditar em algo porque está escrito num livro sagrado ou porque um líder religioso afirmou? Bom, isso já levanta outra questão. Qual livro? Qual líder? Por exemplo, a Bíblia afirma que Jesus morreu na cruz. Já o Alcorão diz que ele não morreu. As duas coisas não podem ser verdade ao mesmo tempo. É uma contradição direta. Para saber qual delas, se alguma, está certa, a gente precisa de um critério que venha de fora desses livros. Depois de eliminar as outras, o que nos sobra? A categoria filosófica. É aqui que a gente busca a verdade usando as ferramentas da lógica, da evidência, da análise racional do mundo. Mas, calma aí, e se a própria lógica não for universal? E se o que é lógico para uma cultura não for lógico para outra? Essa é uma objeção importante e a gente precisa investigar. Uma história contada pelo filósofo Ravi Zacharias ilustra isso perfeitamente. Um professor o acusou de usar uma lógica ocidental, do tipo apenas isso ou aquilo, em vez de uma suposta lógica oriental, do tipo tanto isso quanto aquilo. A ideia do professor era que a verdade poderia ser, por exemplo, tanto Cristo quanto outros caminhos. A resposta do Ravi, que era indiano, para o professor americano foi simplesmente brilhante. Ele perguntou: então o senhor está me dizendo que a regra é usar apenas a lógica tanto quanto ou nenhuma outra? Percebeu a armadilha? Ele usou a lógica do apenas ou do professor contra ele mesmo. E isso prova o ponto de uma forma genial. O professor foi forçado a admitir que a lógica apenas ou é fundamental. Como o Ravi concluiu, quando a gente vai atravessar a rua na Índia, olhamos para os dois lados porque ou é a gente ou é o ônibus. Nunca os dois ao mesmo tempo. A lógica básica está ligada à realidade. Essa técnica de usar o argumento de alguém para mostrar que ele se contradiz, que ele se autodestrói, tem até um nome: a tática do papaléguas. É como se a pessoa estivesse sentada num galho de árvore e você usa a serra dela para cortar o próprio galho em que ela está. É uma ferramenta poderosíssima.
Vamos aplicar essa tática a um princípio famoso do filósofo David Hume. Ele disse que uma frase só tem sentido se for 1. Verdadeira por definição, tipo um triângulo tem 3 lados, ou 2. Se puder ser verificada pelos nossos 5 sentidos, tipo a água está gelada. E aí vem a grande pergunta. Será que a própria regra do Hume passa no teste dele? Vamos ver no que isso vai dar. E a resposta é não. A afirmação de que só é válido o que é verdadeiro por definição ou verificável pelos sentidos não é, ela mesma, verdadeira por definição. E a gente também não pode ver, cheirar ou tocar essa afirmação. Ou seja, a tática do Papaléguas mostra que o princípio de Hume se refuta. Ele não passa no próprio filtro. Ok, tudo bem. Já passamos por toda essa filosofia, mas e daí? Qual é a importância disso no mundo real? A verdade sobre moralidade e religião realmente importa no nosso dia a dia? Com toda certeza, ideias têm consequências, e consequências bem reais. Na economia, a verdade sobre honestidade combate a corrupção. Nas leis, a gente sempre debate qual moralidade vamos transformar em lei. E na vida humana, crenças erradas sobre o valor das pessoas levaram a coisas horríveis, como escravidão e genocídio. A verdade não é um jogo abstrato. Portanto, o ponto crucial é este: não se importar com a verdade é perigoso. Acreditar em algo falso pode ter consequências fatais, seja aqui e agora, ou como muitas visões de mundo acreditam, na eternidade. Ignorar a questão não nos livra das consequências. Isso nos traz de volta ao começo, fechando o círculo, mas agora com uma reflexão para cada um de nós. Depois de analisar tudo isso, as razões, as consequências, a pergunta final é: as crenças que a gente tem, no fundo, elas são baseadas em evidências sólidas ou naquilo que a gente simplesmente acha mais atraente? A resposta para essa pergunta define muito mais sobre nós do que a gente costuma imaginar.